Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar sobre gêneros propagandísticos e os seus efeitos de sentido, falando especificamente sobre a ambiguidade. Então, vamos à nossa aula na tela. E aí nós temos aqui uma frase, que é uma frase muito famosa de Rodolphe Condé, que ele diz o seguinte: o que existe numa palavra? Letras, sons, significados e magia. As palavras são mágicas e possuem poder quase ilimitado. Se nós estamos estudando efeitos de sentido, consequentemente nós estamos estudando o significado das palavras. E aí ele diz que as palavras são mágicas. Uma única palavra, ela pode ter vários sentidos, dependendo do contexto em que ela esteja inserida. E aí eu trouxe um poeminha para reforçar isso. As palavras são como um cristal, as palavras. Algumas, um punhal. Um incêndio, outras, orvalho apenas. Com a palavra certa, você consegue alcançar o coração de uma pessoa ou até mesmo destruir a vida de uma pessoa. Por quê? Elas são como um cristal, elas são assim... são coisas assim muito delicadas e às vezes elas são muito duras. Elas podem também ser consideradas um punhal. Então assim, elas são magia e ao mesmo tempo elas podem ter significados diferentes e sons que tanto podem ser bons ou podem ser ruins, dependendo do contexto em que elas estão inseridas. E aí nós vamos dar continuidade. E aí eu trouxe uma imagem. Eu quero que vocês observem essa imagem aí, eu quero que vocês me digam o que vocês conseguem observar aí. Ai, professora, eu estou observando um senhor. O rosto de um senhor, ele é um pouco carequinha em cima. Aí alguém vai dizer assim, não, eu não estou vendo um senhor. Eu estou vendo uma donzela num portão enorme. Por que que isso acontece? Porque... não somente em imagens, mas também em palavras, pode acontecer, às vezes, de ter uma ambiguidade. O que eu observo? Como é que eu interpreto aquilo? Ao longo de toda a minha vida, eu venho passando por diversas transformações, convivendo com pessoas e trocando informações e ideias com pessoas. Então, todas as vezes que eu me relaciono com alguém, nós trocamos informações e conhecimentos. Quando isso acontece, eu sou a soma de tudo isso que eu vivi ao longo da minha vida inteira. Então, quando eu me deparo com uma imagem como essa, o que acontece? Toda essa minha vivência de uma vida inteira, ela vai fazer com que eu interprete essa imagem de uma única maneira. Por exemplo, eu poderia interpretar somente observando que existe um senhor no fundo da imagem, mas outras pessoas, por exemplo, só veriam o que há aqui como uma donzela. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo. A isso nós damos o nome de ambiguidade. Cada um tem uma interpretação de acordo com aquilo que observa, de acordo com o que você aprendeu a sua vida inteira. E aí nós temos aqui que é importante ressaltar que a imagem pode ser uma obra de arte e pode trazer em si a ambiguidade como recurso estilístico. Portanto, a ambiguidade nessa obra tem um caráter proposital, ou seja, por meio disso, querem despertar a atenção daqueles que as observam. Eu quero que você entenda que, numa imagem como essa, é uma obra de arte, é claro, a pessoa que criou, que elaborou e executou, ela tinha uma intenção, né, proposital, ela queria mesmo que as pessoas se questionassem, mas de fato, o que é isso mesmo? Porque depois que você olha sobre outro ângulo, você consegue observar as duas imagens. No primeiro momento você observa só uma, no segundo momento você consegue observar as duas. Ele tinha uma intenção, né, gente, de causar essa ambiguidade quando ele fez essa obra de arte, porque ele queria chamar a atenção das pessoas para a obra de arte dele. Só que o que acontece? Quando nós estamos em situações do nosso dia a dia, às vezes nós empregamos palavras com significados ambíguos. Então, assim, as pessoas até riem com isso, isso gera até um certo humor. Por quê? Justamente porque... às vezes, a colocação dentro da frase faz com que a frase se torne ambígua. Então, assim, nem sempre é porque nós temos a intenção de ser ambíguo. Às vezes, é claro que sim, mas na maior parte das vezes, não. No caso da obra de arte aqui, ele tinha a intenção de ser ambíguo mesmo. E aí, o que é a ambiguidade, né?
De acordo com o dicionário Aurélio, a qualidade de ser ambígua, né? Tem vários significados, ou a incerteza ou a dúvida. Há dois tipos de ambiguidade, uma ambiguidade sintática e uma ambiguidade semântica. Por exemplo, quando uma palavra ou expressão ou frase permite mais de um sentido, e a isso nós chamamos de polissemia, que é o conjunto dos vários sentidos, aí nós chamamos de ambiguidade semântica, ou a gente também pode chamar de ambiguidade polissêmica. E aí eu trouxe um exemplo aqui dentro de uma frase, que é o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, do que seria uma ambiguidade semântica. E aí nós temos aqui, não encontrei a lima que você me pediu. O que é lima, né, gente? Ai, professora, eu sei que lima é uma fruta, né? Outra pessoa que já trabalha com ferramentas, por exemplo, poderia dizer, não, lima é uma ferramenta. Quem é que está certo? Os dois estão certos. A frase, ela não deixa claro que é uma fruta ou que é uma ferramenta. Não diz que vai comer, que vai trabalhar, ela só disse lima. Então, assim, causou uma ambiguidade dentro da frase. E aí, como é que eu vou interpretar? Eu interpreto de acordo com as minhas vivências, você interpreta de acordo com as suas. Então, isso é um exemplo de frase aqui com ambiguidade semântica. E aí eu trouxe até as imagens aqui, o que seria a lima ferramenta e o que seria a lima fruta. Porque nós não sabemos se essa lima é ferramenta ou se ela é fruta. Então, vamos para a nossa próxima, que é a ambiguidade sintática. É quando há um problema na estrutura do período. A má colocação das palavras. Quando eu digo assim, o idoso enjoado foi embora da fila do supermercado. Nessa frase aqui, nós temos uma ambiguidade semântica. Por quê? Eu digo assim, o idoso enjoado. E aí, será que enjoado era um estado momentâneo do idoso? Ele passou mal naquele momento, por isso ele foi embora da fila? Ou ele é uma pessoa que está o tempo todo ranzinza, chateada, ele não aceita levar desaforo para casa, não quer pegar uma fila. Então, nós temos dois sentidos aí. Essa é uma ambiguidade semântica. E aí, nós temos outro exemplo aqui. Levei minha amiga estressada ao final do expediente. Nesse caso aqui, quem é que está estressada? Sou eu ou é a minha amiga? Não sei, não ficou muito claro dentro da frase. Então, nós temos também uma ambiguidade semântica. E vamos dar continuidade à nossa aula, porque o tempo voa. Então, nós temos aqui um gênero propagandístico, né? Porque nós estamos estudando gênero propagandístico e os seus efeitos de sentido. Então, nós vamos entender como é que a ambiguidade é tratada dentro do gênero propagandístico. E aí nós temos aqui, no discurso publicitário, a ambiguidade é utilizada como recurso criativo, produtivo e eficaz, pois tem o objetivo de dar um sentido ambíguo à mensagem. Você sabe que a mensagem publicitária ela tem que ser clara, objetiva, direta e de fácil compreensão. Mas ela também tem que chamar a atenção, né? Eu tenho que cativar aquela pessoa para quem a mensagem está sendo transmitida. Eu tenho que convencer aquela pessoa que aquele produto é o melhor. E aí, nesse caso aqui, nós temos uma propaganda com dois atores globais, que é Edson Celulari e Fábio Assunção. E ele diz assim, as letras estão menores aqui, mas aí eu trouxe para cá. Você nunca viu tanta delícia junto. Quando você ouve assim, você nunca viu tanta delícia junto, e você olha ali a imagem do Edson Celulari e do Fábio Assunção, você pensa o quê? São os dois atores, né? São deliciosos, você pensa. E aí ele continua, ei, estamos falando da nova Nhan Benta. Então, nós utilizamos aqui uma ambiguidade. Com que sentido? Nós utilizamos a imagem de dois personagens, de dois atores globais, que são muito lindos, diga-se de passagem. Algumas pessoas diriam que deliciosos, para fazer uma relação direta com o produto que está sendo anunciado. Aí nós temos uma ambiguidade. Aqui nós temos também uma campanha do Barack Obama, quando ele diz assim, não vote em branco. Nós sabemos que o Barack Obama foi o primeiro presidente americano negro, e aí na campanha publicitária dele, ele utilizou um recurso que era o não vote em branco. Esse não vote em branco, ele tem um sentido assim ambíguo. Por quê? Não vote em branco no sentido literal da palavra, na hora que você vai votar, não votar na opção lá branco, ou, simplesmente, não vote em um candidato que seja branco.
E aí ele diz assim, na campanha eleitoral do Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos usou um recurso criativo em seu slogan, não vote em branco. Não sabemos se isso é para votar em branco ou se a pessoa não deve votar no concorrente, que é branco. Na verdade, ele queria alcançar os dois públicos, né? E ele queria transmitir, de fato, as duas mensagens. Ele não queria que as pessoas votassem em branco, no sentido literal da palavra, mas ele também não queria que as pessoas votassem no candidato que era da cor branca também. Nesse caso aqui, foi intencional, porque a propaganda ela é intencional. Ela quer causar, assim, um impacto na sociedade. Ela quer ficar marcada para sempre. E aí nós temos mais um aqui. E aí esse aqui é interessante porque às vezes o tiro pode sair pela culatra. Às vezes você cria uma propaganda para chamar a atenção e aí quando você menos espera, o que que acontece? Você gera um efeito reverso, contrário. E aí nós temos aqui, 1.399, móveis por estes preços não vão durar nada. Aí aqui nós temos a Ricardo Eletro. Quando eu digo assim, móveis por esses preços não vão durar nada, eu tenho aí uma ambiguidade. Porque quando eu, como dona de casa, eu adquiro um imóvel, o que que eu quero? Que ele dure muito tempo. Porque eu não quero ficar trocando com frequência, porque isso gera um gasto. E ele quer dizer no sentido de não vão durar na loja, porque o preço está muito baixo. Então, assim, as pessoas já interpretaram de uma outra forma. Ah, eu não vou comprar, porque está muito barato, é um móvel que não presta, então eles não vão durar. Então, nesse caso aí, a propaganda ela teve um efeito contrário. Então, quando você for criar algo nesse tipo, você tem que ter muito cuidado, porque a ambiguidade ou ela pode te favorecer ou não. E aí eu trouxe uma questão aqui de uma atividade, tá? E aí essa aqui é bem interessante, porque é como cai nas provas, né, gente? Nós temos assim, com uma mão na frente e a outra atrás, vai ser difícil sua família rezar por você. Aí aqui é um SINAF Seguros. São aqueles seguros, né, para pessoas que já estão se preparando para a partida. SINAF Seguros, o seguro que você pode pagar. Deixe mais do que saudade. A SINAF Seguros está lançando o seguro de vida com a maior cobertura, o maior limite de idade e o menor preço do mercado. Seguro de vida SINAF. Porque para quem fica, a vida continua. E aí a pessoa diz assim, ai professora, que coisa chata, né? Falando sobre morte. Não, essa é uma propaganda como outra qualquer, só que ela fala de seguro de vida. E aí um dia todos nós iremos partir, né? Isso é um fato. E aí ele diz assim, não deixe a sua família com a mão na frente e outra atrás. Por que ele está falando isso? Porque você sabe que na partida os gastos com o funeral, eles são caríssimos, né? E aí ele ainda continua, quando ele diz assim, vai ser difícil a sua família rezar por você. Por quê? Porque ela está muito aperreada, tentando correr atrás de um dinheiro para pagar o seu funeral. Então, assim, ele foi bem objetivo, ele foi bem direto. E aí nós temos aqui, o humor no anúncio publicitário foi conferido, sobretudo, onde? Aí, professora, fala sobre morte, eu não vejo nada engraçado. Gente, lembra que eu falei lá na aula de humor? Lá na aula de humor, gente, que às vezes não é humor, é uma quebra de expectativa, não é isso? Então, assim, não precisa ser engraçado todas as vezes. Na letra A, ele diz assim, pela ambiguidade, pois a expressão uma mão na frente e a outra atrás pode admitir mais de uma interpretação. A expressão uma mão na frente e outra atrás pode admitir mais de uma interpretação? Com certeza, né? Então, já guarde essa alternativa. Pela antonímia, ou seja, aproximação de sentido provocado pelo uso das palavras frente e trás. Antonímia, gente, e frente e trás não é uma aproximação de sentido, pelo contrário, sentido contrário, né? A frente e as costas, atrás é sentido contrário. Pela oposição entre a religiosidade da família e o olhar sarcástico do ator que aparece no anúncio. A família reza, lógico, né? É um fato que a família vai rezar por você, você sabe disso. Mas ele está sendo sarcástico ao ponto de dizer que com a mão na frente, outra atrás, ninguém vai poder fazer aquele símbolo da oração, né, de juntar as duas mãozinhas, porque a pessoa vai estar um pouco preocupada em levantar o valor para pagar o funeral. Pela provocação, tendo em visto que, após ler o anúncio, o consumidor passa a sentir-se propenso a adquirir a apólice dos seguros. Sim, professora, eu acho que eu marcaria essa. O consumidor vai passar
a se sentir propenso a comprar uma apólice de seguros. Pelo contrário, né, gente? As pessoas, elas não estão preparadas para isso. Então, quando você se depara com com uma propaganda como essa, você nem pensa, aliás, você quer bloquear essa informação na sua cabeça. Quantas pessoas você conhece que estão aí fazendo seguro para que quando você morrer já está tudo pago? Quase zero. Pelo contrário, isso gera um efeito justamente contrário. Às vezes, a propaganda, ela nem tem assim, ela tem a intenção de vender, porém, gera um efeito inverso, que foi o caso dessa daqui também. Pela ironia, uma vez que debocha daqueles que não podem adquirir o seguro de vida. Não quero debochar de quem vai comprar o meu seguro. Se eu estou tentando vender o meu seguro, eu não vou querer debochar dessa pessoa. Por quê? Porque se eu quero vender, como é que eu vou debochar? Eu vou tentar convencer a pessoa que o meu seguro é o melhor do mercado. Eu quero vender o meu produto, né, gente? Então, qual seria a alternativa correta? Ambiguidade, pois a expressão uma mão na frente e outra atrás pode admitir mais de uma interpretação. Então, essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.